Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. São João capítulo 7, versículo 38. O nome de Deus. Não é Jeová o nome dele, ele é o bom Emanuel, o Senhor da glória, é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Principado está sobre os seus ombros, Deus forte conselheiro ele é, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, são os atributos de Deus. Senhor Jesus Cristo, é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome que você precisa ter. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de Deus. Cristo, esse é o nome que você precisa ter. Rosa de Saron, lírio dos vales, resplandecente estrela da manhã, rocha inabalável, supremo mediador, Rei dos reis, leão de Judá. O principado está sobre os seus ombros, Deus forte conselheiro ele é, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, são os atributos de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome que você precisa ter. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome que você precisa ter.
nome que você precisa ter. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes preciosos, nós temos na história da igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos, relatos de batismo. Nós sabemos que o batismo é o primeiro passo da vida cristã. Está escrito em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sendo assim, lá em Atos capítulo 2, versículos 37 e 38, após Pedro, na unção do Espírito Santo, pregar mais ou menos de 10 a 15 minutos, o Espírito Santo entra no coração daqueles que ouviam e eles se achegam a Pedro e aos demais apóstolos, dizendo: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, este foi o primeiro registro de batismo após a subida do Senhor Jesus em corpo e sua descida como Espírito para habitar na sua igreja. E seguindo, nós temos um outro relato de batismo. Está escrito em Atos capítulo 8, do versículo 14 ao 16. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 10, nós temos um outro relato de como eles foram batizados. Foi na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, versículos 47 e 48. Após novamente Pedro pregar um outro sermão, desta vez na casa de Cornélio,
o Espírito Santo caiu sobre eles. Então, responde Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Nós temos ainda em Atos capítulo 19, aí já não é nem mais batismo, é rebatismo. Por quê? Porque os tais já eram batizados. Está escrito assim: estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o próprio São Paulo, ele foi batizado invocando o nome do Senhor. Atos capítulo 22, versículo 16. Ananias lhe disse: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Quem é o nosso Senhor? É claro, Jesus Cristo. Agora, irmãos, em Efésios capítulo 4, no versículo 5, Paulo disse: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se São Paulo disse que é um só batismo, é óbvio, é claro, que esse batismo é o mesmo que eles executaram sobre os convertidos. Pois ele diz em Colossenses 3,17: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Expulsamos demônios em nome do Senhor Jesus Cristo. Curamos os enfermos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então devemos batizar também em nome do Senhor Jesus Cristo, porque batismo é obra. A palavra batismo significa imersão, mergulho. E quando introduzimos a pessoa arrependida
desejando a salvação, quando nós a introduzimos na água, esse nome tem que ser invocado: Senhor Jesus Cristo. Agora, alguém pode me dizer: eu fui batizado, pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu tenho que lhe dizer: você foi batizado errado. Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos de uma pessoa. Portanto, os apóstolos obedeceram a ordem dada em Mateus 28, versículo 19. Porque Jesus Cristo não está pedindo para repetir Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus está pedindo o nome. Está escrito assim: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho também não é nome, Espírito Santo também não é nome. São atributos de Deus, títulos de Deus. Mas há um nome que dá cobertura a estes 3 títulos. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, está escrito: porque são 3 os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Ora, se Pai, Palavra, Espírito é um, quem é esse um? É Jesus Cristo. Em Isaías 9, versículo 6, a Bíblia chama Jesus Cristo de Pai e de Filho também, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então aí ele é chamado de Pai e de Filho e de Espírito Santo. Ele disse em São João 14, do 18 ao 20: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Notaram? Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e que agora foi manifestado aos santos, aos quais quis Deus fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós,
e esperança da glória. Ouça a declaração de São Paulo em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então está aí quando o Senhor Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles entenderam cabalmente o que Jesus queria. E se eles não tivessem entendido, entenderiam mais tarde. Porque em Lucas 24:45, Jesus abriu o entendimento deles. No Pentecostes, Atos 2, eles receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo os guiariam em toda a verdade. São João, capítulo 16, versículo 13. Então eles foram, Atos 2, versículo 4, todos eles cheios do Espírito Santo. Então eles foram guiados, aleluia, foram revelados e usaram o nome que Jesus exigiu. O nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos concentrados na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Perdão dos pecados não existe nos títulos, é no nome. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos aqueles que nele crê recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. 1 João 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome são perdoados os vossos pecados. Portanto, meu irmão, minha irmã, aceita o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Só existe um batismo verdadeiro. Se você não foi batizado assim, você foi num batismo falso. Tem que ser corrigido, porque o arrebatamento está às portas. Cristo levará a sua noiva, que recebeu o seu nome como qualquer mulher sensata recebe o nome do seu noivo para se casar. Neste nome há poder para curar, há poder para libertar. Aleluia! Marcos 16, 17 e 18. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Então nós vamos para a oração da fé, e este nome será invocado sobre a tua vida. Vamos! Gracioso Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez
eu faço uso deste nome que é sobre todo nome, que salva, que cura e que liberta. Nós cremos em Ti conforme as Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o nosso povo. Em nome do Senhor Jesus, eu determino a cura de todas as enfermidades, seja ela qual for a doença, pelo poder da palavra, pela autoridade de Deus. Em nome do Senhor Jesus, sejam curados, libertados. Amém.